Então, pessoal, indo aqui para o último assunto da aula de hoje, que é sobre as redes sem fio, né? As redes sem fio, que é o protocolo 802.11, né? Que são as redes Wi-Fi, né? Elas, quando elas foram inventadas, né? Logo no começo se notou que elas sofriam de problemas de segurança. Ok? Então, tem um esquema normal de utilização delas, onde você não tem nenhuma garantia de segurança, né? E aí, depois, surgiram versões, né, para implementar algumas dessas funções de segurança. Então, a primeira que surgiu como evolução, né, como plugins, vamos dizer assim, de segurança para o protocolo de 102.11, foi a especificação WEP, tá? Que é Wired Equivalent Privacy, né? Então, privacidade equivalente cabeada, né? Então, a WEP é um conjunto né, de funcionalidades que foram associadas ao padrão 802.11 para fornecer, ela foi criada em 2009, tá? No ano de 2009, e ela fornece autenticação, né? Um tipo de autenticação de ponto final, ou seja, quando a estação precisa se autenticar com AP e vice-versa, então ela oferece um tipo de autenticação simples e oferece também criptografia de dados, ou seja, você garantir que os dados que vão ser transmitidos pela interface aérea, né, pelo ar, entre o AP e você, como estação, vão estar criptografados, né, vão ser sigilosos. Então, a forma que ela faz isso é utilizando uma criptografia de chave simétrica, tá? O app, ele não diz, ele não especifica como vai ser a troca de chaves entre a P e a estação. Ou seja, essa chave simétrica, esse segredo aí, essa chave privada aí, ela precisa estar presente nas duas pontas, né? No AP e na estação, mas o protocolo web propriamente dito, ele não diz como se faz isso, tá? Então você tem que ver uma forma por fora, né, de fazer isso aí. Então, como é o esquema de autenticação que ele faz, tá? É muito parecida com a autenticação de ponto final que eu comentei no começo da aula, naquela 4.0, que usa o nonce, tá certo? Os 4 passos que são feitos são esse aqui, ó. Um hospedeiro sem fio, que seria um notebook, né, um celular, você está acessando o Wi-Fi, requisita uma autenticação para um ponto de acesso. Tá? O ponto de acesso responde a esse pedido de autenticação, informando um nonce de tamanho 128 bytes. Né? Então, se vocês se lembrarem daquela figurinha que eu coloquei no começo da aula, né, aquele nonce, aquele R lá que o servidor manda para o cliente, no caso aqui é o AP, manda para o cliente, né? É um número aleatório de 120 bytes, tá? Aí o hospedeiro, enfim, que criptografa o nonce utilizando a chave simétrica que ele já tinha conhecimento, para você tinha que ser distribuída antes, né? E aí manda o nonce criptografado para o AP, tá? E o AP, isso sem fio, né? É enviado sem fio. E aí o AP, ao receber esse nonce criptografado, e também essa chave simétrica, ele decripta isso, obtém o nonce e compara com o nonce que ele tinha gerado. Então, se tiver igual, ele sabe, né? Ele autentica, né? Ele autentica aquela estação sem fio. Tá? Então, é uma forma simples de autenticação que é feita pelo web. Ok? E aí, o app também ele vai utilizar um esquema de criptografia, tá?
A criptografia que ele utiliza já falei, né, uma criptografia do tipo simétrica. Ele utiliza esquemas de cifra de fluxo, tá? E a técnica que ele usa é o RC4, tá? Cifra de fluxo RC4. Então, se vocês retornarem lá na seção que o Kuroso explica, né, a parte de criptografia de chave simétrica, né, vocês vão ver lá que ele utiliza também o esquema de vetores de inicialização, né? Esse vetor de inicialização é para evitar aquele tipo de ataque onde o atacante ele fica verificando, monitorando os dados, né, que estão sendo trafegados, e ele identifica padrões de repetição dos dados. Então, quando se repete um padrão, né, ele tenta, através dessa criptoanálise aí, identificar, tentar decifrar qual é a chave que está sendo usada, né? Então, para evitar, por exemplo, que duas entradas iguais, né, resultem na mesma saída criptografada, né, é utilizado esse vetor de inicialização. Tá? Então, o vetor de inicialização ele é uma informação que é conhecida tanto pelo remetente, como pelo destinatário, como também pelos atacantes. Se o atacante interceptar esse vetor de inicialização, não tem problema, né? Porque ele é somente o início do processo, porque depois cada pacote subsequente que vai sendo cifrado, né, depende da entrada anterior. Tá? Então, mesmo que o atacante ele saiba como o processo começou, né, através do vetor de inicialização, não tem como ele acompanhar todo o processo da cifra dos pacotes subsequentes, tá? Porque um pacote vai depender do anterior, e aí ele não tem como acompanhar mais. Então, essa criptografia utilizada pelo WEP, ele tem uma chave secreta de 40 bits, ele anexa isso com mais 24 bits do vetor de inicialização e gera uma chave resultante de 64 bits. Tá? E aí ele vai usar essa cifra de fluxo, RC4, num esquema descrito aqui nessa figura. Tá? Então, para cada quadro, né, da camada de enlace que precisa ser cifrada, antes de ser enviada pela interface aérea, né, ele faz uma concatenação aqui da chave simétrica de 40 bits, com um vetor de inicialização de 24 bits, né, e aí ele tem um gerador de sequência de chaves, que são esses casinhos aqui, né, onde essas chaves vão ser bits, né, então vão ter um total aqui de 64 bits, que vão ser feitos ou exclusivos, né, com o pacote de dados do quadro, mais o CRC do quadro. CRC é aquele código de verificação de erros, né? Então, aqui, você tem o quadro em texto claro, tá? Que é formado pelos dados, mais o CRC, né? Vai haver uma operação de ou exclusivo com essas chaves. E essas chaves foram geradas, né, por esse algoritmo aqui, que é um algoritmo de cifragem de fluxo, cifra de fluxo RC4, ok? E aí, aqui na saída, você tem os bits, né, codificados. Né? Esses bits codificados é o que vai ser enviado no teu quadro do Wi-Fi, né? Mas agora eles estão criptografados pelo app, né? Aí você envia dentro do quadro o vetor de inicialização, que eu vou mostrar para vocês, que pode ir em texto claro, e também adiciona o próprio cabeçalho do Wi-Fi, né? Do 802.11, isso aqui você transmite na interface aérea. Aí o AP, ele vai fazer aí o processo inverso, para decriptar esses dados aqui e recuperar os dados originais.
O problema de tudo é porque o app, ele não é muito seguro, tá? Com o passar dos anos, o pessoal foi analisando o protocolo e o esquema de criptografia utilizado por ele e conseguiram quebrar, tá? Conseguiram quebrar o app. Então, hoje em dia, ele é considerado um protocolo inseguro, tá? Existem programas aí, existem scripts que você pode baixar facilmente na internet, onde tem um crack, né, do app. Você pode quebrar aí a criptografia, descobrir a chave que está sendo usada e fazer a espionagem aí dos dados. Okay? Então, o app não é mais... Ele é utilizado, ainda tem roteadores APs, né, que tem implementados, mas geralmente também tem outras opções de segurança que você deve usar no lugar do app, né? E um deles é o esquema WPA2, né? O WPA2, que, né, muitos dos APs modernos já têm como default, né? É o 802.11i, tá? 802.11i é também um padrão aí do 802.11, uma evolução dele, que ele já implementa um esquema diferente de segurança, né? Bem mais robusto do que o próprio web, tá? Então, o esquema de criptografia que ele utiliza, né? Você pode escolher, né, entre diferentes modalidades de criptografia. Então, existe uma fase de negociação aqui entre a estação, né, o AP e um servidor de autenticação, que você pode escolher entre diferentes opções de criptografia. Tá? Então, uma grande diferença, não é mais só estação e AP, agora existe uma figura de um servidor de autenticação, ok? Que vai fornecer algumas operações a mais aqui para serem feitas. Existe a questão de mais opções de criptografia, tá? A forma de autenticação não é somente única, como era no app, que era baseada naquele esquema do Nonce, né? Agora você tem uma autenticação também mais robusta, né? Que mais? A criptografia, como eu falei para vocês, pode ser um esquema bem mais robusto, não é mais... Você pode, por exemplo, utilizar o AES, né, como criptografia simétrica, que é um esquema de criptografia muito, muito forte, que ainda não foi quebrado, né? E aí tem 4 fases que precisam ser feitas para você ter aqui no esquema do 802.11i, tá? No primeiro momento, o AP, ele vai ficar... Porque o AP, ele fica como se fosse fazendo um broadcast dos esquemas de segurança que ele tem implementado, tá? Então, um cliente aqui, uma estação que quer se comunicar de forma segura com o AP, primeiro ele faz uma descoberta dessas capacidades de segurança do AP, ou seja, qual é o tipo de criptografia que pode ser utilizado, qual é o tipo de código MAC que pode ser gerado, né, o algoritmo de hash, etc. Então, ele primeiro tem essa etapa aqui de descoberta, né? Depois, a estação, ela vai estabelecer uma conexão agora direto com o servidor de autenticação, ou seja, o AP aqui, ele funciona só como um bypass, tá? Ele não vai executar nenhuma função, ele vai só funcionar como um relay aqui entre a estação e o servidor. Então, a estação e o servidor, eles vão se autenticar, né, mutuamente, utilizando algum esquema de autenticação mais robusta, tá? E nessa autenticação, eles vão trocar entre si, né, uma chave mestra,
tá? Que é esta master key aqui, ok? Que é a AMK. Eles vão gerar essa chave mestra, ok? Então, na etapa 3, a partir dessa chave mestra, a estação ela vai derivar, né, de uma PMK, deixa eu ver aqui, a S deriva a mesma PMK, me envia a aplicação. Então, da chave mestra, o servidor de autenticação vai gerar uma PMK e vai enviar para o AP, tá? E a estação, a partir dessa chave mestra, também deriva a PMK. Tá? Então, agora a estação tem o conhecimento da PMK, o AP tem o conhecimento da PMK que foi informado pelo servidor, né? E a partir daqui, né, a estação e o AP utilizam a PMK para derivar uma chave temporária, né? Essa chave temporária é o que vai ser utilizada para essa sessão de comunicação agora, sem fio, né? Para utilizar a criptografia, ou seja, cifrar os dados que vão ser trocados aqui nessa interface aérea, e também para calcular a chave de MAC, né? A chave de MAC para fazer a autenticação da mensagem, né? Para garantir a integridade da mensagem. Então, vejam que agora, no WPA2, você tem um esquema de troca de chaves, de geração de chaves, coisa que no app não tinha. No app você tinha que ter um esquema à parte para poder o AP e a estação saberem qual é a chave simétrica, né? Aqui no WPA2, com a ajuda desse servidor de autenticação, né, esses dois caras aqui conseguem chegar na chave que vai ser usada, né, para fazer a criptografia e para proporcionar a integridade de mensagem, tá? Então, o WPA2, ele é bem mais seguro do que o app, né? E aqui é mostrando também quais são os protocolos que estão por debaixo dessa comunicação, tá? Então, entre o servidor não, entre a estação e o servidor, você tem o que eles chamam de EAP-TLS. EAP-TLS é um protocolo fim a fim, tá? EAP é Protocolo de Autenticação Extensível, tá? A sigla em inglês é definido por essa RFC aqui. Então, aquelas mensagens que são trocadas, né, entre a estação e o servidor, né, são todas normatizadas por esse protocolo, é a PTLS, né? Então, por debaixo dele tem o protocolo EAP, propriamente dito, né, onde é um protocolo fim a fim, tá? Entre a estação e o AP, né, as mensagens que são trocadas nessa fase aqui, né, de autenticação, passam por esse protocolo aqui chamado EAP over L, né, que é over LAN, ok? Deram esse nome aqui para esse protocolo. E na camada de enlace é utilizado o próprio Wi-Fi, né, para transportar os quadros sem fio daqui para cá. E entre o AP e o servidor, esses pacotes do EAP passam por um protocolo Radius, que é um protocolo de aplicação aí, que é também famoso, né? Outras aplicações utilizam esse Radius aí. E embaixo do Radius você tem um protocolo UDP, né? O UDP e depois o IP, ok? Porque aqui, entre o ponto de acesso e o servidor de aplicação, você pode ter uma rede com fio, né? Porque esse servidor de autenticação pode estar na mesma rede do AP, ou pode estar numa rede mais distante, então você você utiliza o Radius e depois o UDP/IP. Então, esses são os protocolos que estão responsáveis por mandar essas mensagens de um lado para outro aqui, né, dentro dessas 4 fases de operação aqui do 802.11i. Beleza?